Olá, professores, como vocês estão? Bem, estou aqui mais uma vez para um microtreinamento nosso. Hoje nós vamos treinar uma habilidade bem interessante. É a habilidade de parar e pensar. Por quê? Porque durante as aulas há muitos momentos que os jovens vão fazer perguntas, ou vão fazer algum comentário, ou no corredor antes da aula ou após a aula. E nós temos uma tendência, como eu fiz um desenho ali no quadro, sempre que alguém nos faz uma pergunta, nossa resposta automática é dar uma resposta. É o que a gente faz por impulso. Alguém me perguntou alguma coisa, eu quero dar uma resposta. A nossa habilidade hoje, professores, que vamos treinar juntos, não é sobre dar uma resposta. É o meu momento, o seu momento da gente parar e pensar. Antes da gente falar sobre essa técnica e seu uso, deixa eu compartilhar algumas coisas com vocês. Quando nós estamos estudando a história da igreja, nós vemos o relato de Joseph Smith em Joseph Smith História. Quando ele chega em sua casa, após ele ter tido a experiência sagrada no bosque, a primeira visão, ele encontra sua mãe em casa. A mãe percebe que alguma coisa está diferente com Joseph e pergunta: o que se passa? E ele diz: mãe, eu aprendi por mim mesmo que... Joseph Smith teve uma experiência de aprender por si mesmo. E esse é o padrão de Deus para todos nós. Que nós tenhamos uma busca, que nós tenhamos uma experiência pessoal, que algo sagrado aconteça conosco. No estudo do livro de Mormon, quando nós encontramos Alma ensinando a seus 3 filhos, no momento que ele ensina a seu filho Corey Anton, ele fala sobre as dúvidas do Corey Anton. E ele quer ajudar o filho e ele conta uma experiência pessoal. Deixa-me ler para vocês aqui. Alma 40, versículo 9 diz assim: por conseguinte, a dúvida era o que acontecia com o espírito depois que a pessoa morre, Então, olha o que Alma responde. Por conseguinte, há uma hora designada para os homens levantarem-se dentre os mortos. E há um espaço entre a hora da morte e a hora da ressurreição. E agora o que é feito da alma dos homens durante este espaço de tempo é o que perguntei diligentemente ao Senhor. E isto é uma coisa que eu sei. Um padrão, Deus teve que buscar e pagar um preço pessoal, alma, e cada um de nós temos que fazer aquela ida à montanha para inquirir ao Senhor e ter a nossa experiência do Senhor estender a sua mão, tocar as pedras e fazer brilhar. Então, a nossa habilidade que nós vamos procurar trabalhar a partir de hoje é: professor, quando o comentário for feito, quando uma pergunta lhe for feita, pare, pense, o que eu perguntaria para ele? O que eu perguntaria para ela? O que eu convidaria ele a fazer? O que eu convidaria ela a fazer? Percebeu? A nossa habilidade que a gente vai desenvolver não é de responder a ele, mas é parar e pensar: bem, ele me fez uma pergunta, o que eu perguntaria a ele? O que eu convidaria a ele a fazer? E as situações são as mais diversas. Tipo, por exemplo, um jovem dizer assim: professor, olha, minha família, meus avós se separaram, meus pais se separaram, será mesmo que eu devo me casar? E aí eu e você paramos e pensamos: o que eu perguntaria para ele? O que eu convidaria ele a fazer? Para que ele pudesse ter uma experiência de se dirigir ao Senhor e caminhar na direção de uma resposta personalizada do alto para ele. Amado professor, essa é uma habilidade que vai desenvolver em nós a paciência e a habilidade de melhorar a nossa respiração. E vai permitir que não somente nós criamos um campo fértil para a revelação e para que jovens identifiquem que eles podem ter experiências espirituais e respostas com Deus ao longo de toda a vida, mas vai nos ajudar também a confiar que o Senhor vai nos indicar, nos inspirar. O que eu posso perguntar para ele? O que eu vou convidar ele a fazer? Eu oro para que essa habilidade que vamos treinar durante esta semana possa lhe ajudar no seu chamado sagrado de pai e mãe, de marido, de esposa,
de líder na igreja, nas esferas de responsabilidade que você tem, e também no seu chamado mais santo de professor do seminário do Instituto. Eu sei que quando nós paramos e pensamos, nós damos espaço para que o Espírito do Senhor possa nos inspirar em dizer coisas, em fazer a pergunta certa, fazer o convite certo, que vai ajudar o jovem a caminhar em direção de suas experiências pessoais. Se eles reconhecerem que ele as tem, se eles reconhecerem que eles podem ir ao Senhor sempre e encontrar estas respostas, nós vamos estar ajudando-os a serem melhores discípulos do Salvador. Eu sei que Jesus Cristo vive, Ele ressuscitou, Deus é o nosso amado Pai Celestial. Eles nos amam tanto que confiaram em nós a responsabilidade de cuidar da nova geração. Essa simples habilidade que queremos trabalhar. Antes de responder um comentário, uma pergunta, pare e pense. Nos inspirará e elevará a espiritualidade individualmente de cada jovem e então de nossas classes. Que o Senhor abençoe vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.